Aula 11, diodo Zener. Os diodos Zener são diodos que são projetados especificamente para operar na região de ruptura, onde grandes variações de corrente produzem pequenas variações de tensão, dessa forma permitindo que o Zener seja usado como regulador de tensão. Este é o símbolo, a simbologia, a orientação de tensão positiva, corrente. E o aspecto físico. À direita temos aqui a curva característica. Observe que com polarização direta, isto é, o anodo positivo em relação ao catodo, o diodo Zener se comporta exatamente como um diodo tradicional. Se ele conduzir, ele será representado por uma bateria de 0,7 volts. Em polarização reversa, observem que a corrente no Zener variando entre um limite mínimo, chamado de IZ mínimo, ou IZK, corrente de joelho, e um valor IZ máximo, a variação de tensão ela é pequena, é entre VZ máximo e VZ mínimo. E desta forma, é isso que permite que usemos o Zener como regulador de tensão. VZ nominal é o valor da tensão pela qual você vai comprar o Zener. E está associada a uma corrente chamada corrente de teste. Então, principais características. IZ mínimo é a menor corrente que mantém a tensão constante em VZ. É a corrente também chamada corrente de joelho, KNI em inglês. E ZT é a corrente de teste, que está associada com a tensão nominal. E Z máxima é a máxima corrente permitida sem que ocorra a destruição por aquecimento excessivo, efeito Joule. VZ nominal é a tensão Zener nominal, que é especificada a este valor de corrente, IZT. PZ máximo é a máxima potência que pode dissipar. Está relacionada com VZ nominal e Z máximo desta forma, isto é, a potência máxima é a tensão nominal vezes o IZ máximo. Em geral, o IZ mínimo, quando nós não tivermos o seu valor disponível, a gente faz uma estimativa usando 1/10 do valor máximo. IZ máximo dividido por 10. Modelos do Zener. O modelo mais completo é o modelo que considera a resistência Zener, RZ. Quer dizer, a curva ela tem uma determinada inclinação e a tangente a essa curva, essa tangente, o ΔV dividido pelo ΔI, determina a resistência do Zener quando ele está em condução. Em geral, esse é um valor entre 5 e 10 ohms. VZO é a tensão em vazio, quer dizer, se essa reta se prolongar, ela toca no eixo horizontal nesse ponto que é VZO, tensão Zener em aberto. Então esse modelo é o modelo mais completo. O modelo do Zener simplificado, ele considera que a resistência Zener é zero, isto é, essa reta ela desce na vertical, quer dizer, o RZ vale zero. Nós usaremos no nosso estudo este modelo porque resulta em análise muito mais simplificada. Observe que com polarização direta ele se comporta como um diodo comum. Então, repetindo mais uma vez, usaremos o modelo simplificado. Os valores de potência mais conhecidos variam de 0,25 watts até 50 watts. E os valores de tensão Zener, o valor nominal, varia de 3,3 volts a 75 volts. Alguns exemplos, um N4729, 3,6 volts, 4730, 3,9,
um N4735 6,2. Por exemplo, se escolhermos um Zener, um N4735 para 1 watt, a máxima corrente que este Zener pode conduzir é 1 watt dividido por 6,2, ou 1000 miliwatts dividido por 6,2, que dá aproximadamente 161 miliamperes. E a mínima corrente, que seria a menor corrente que ainda mantém ele em condução, em torno de 16 miliamperes. Para funcionar, o Zener tem que estar polarizado adequadamente. A corrente através do Zener tem que ser maior que o IZ mínimo e menor que o IZ máximo. Então, por exemplo, aqui nós temos dois circuitos onde o Zener usado é o mesmo, um N752, é um Zener para 5,6 volts. Num caso, a alimentação é 12 volts e no outro é 15 volts. Observem que o VZ vai variar bem pouquinho de um caso para o outro. Vamos dimensionar o R considerando este caso, no primeiro circuito, admitindo que o Zener é de 500 miliwatts, faltou um zero aqui. Nesse caso, o IZ máximo é 500 miliwatts dividido por 5,6 volts, que dá 89,3 miliampere. E o IZ mínimo é 1/10 desse valor, em torno de 8,9 miliampere. Vamos primeiramente considerar um dos casos extremos, no caso, a corrente com o valor de IZ máximo, isto é, 89,3 miliampere. Neste caso, substituindo o Zener por uma bateria de 5,6, não esqueça que estamos usando o modelo simplificado, a tensão na resistência vai ser a diferença, 12 menos 5,6, isto é, 6,4 volts. Portanto, o valor da resistência, nesse caso, vai ser 6,4 dividido por 89,3, 71,6 ohms. E este, obviamente, é um valor mínimo. O que significa dizer isso? Que se a corrente, se a resistência for menor que este valor, 71,6, o Zener vai queimar. Por quê? Porque a corrente vai ser maior que 89,3 miliampere. Então, este valor é um valor mínimo. Consideremos o outro extremo, a corrente no valor mínimo, 8,9 miliampere. Novamente, considerando o modelo simplificado do Zener, podemos substituí-lo por uma bateria de 5,6 volts. Portanto, a tensão na resistência R vai ser 6,4 também. E, portanto, o valor dessa resistência vai ser 6,4 dividido por 8,9 miliampere, que dá 719 ohms. E isso é um valor máximo. O que significa dizer isso? Se essa resistência for maior que 719 ohms, a corrente vai ser menor que 8,9 e aí o Zener perde a regulação. Significa o quê? Que a tensão nele cai drasticamente. 5, 4,5, 3, etc. Depende do valor do R. Então, novamente, esse é um valor máximo. Não pode ser maior que 719 ohms. Conclusão. Os limites do R para que a tensão nos terminais do Zener seja aproximadamente 5,6 são 719 ohms e 71,6 ohms. Então, devo usar um valor compreendido entre esses dois limites. É óbvio que eu vou escolher um valor mais ou menos no meio. Não podemos escolher um valor nem próximo desse,
nem próximo desse. Por exemplo, se for adotado o valor de 330 ohms, o mesmo deve poder dissipar aproximadamente 6,4 ao quadrado, que é a tensão nele, né? Dividido por 330, que dá 0,125 watts, ou 124 miliwatts. Você usaria um valor de 250 miliwatts só para garantir, tá? Apesar que pode usar um de 125, né, miliwatts. Espero que tenham compreendido essa aula. Para maiores detalhes, veja uma referência mais completa. Até a próxima aula.